Confisco na caderneta de poupança. Será que vai acontecer de novo? É o que eu vou te dizer, vou te explicar por que aconteceu o confisco e vou te orientar sobre o que fazer agora. Roda a vinheta. Olá, eu sou Mauro Calil, planejador financeiro, autor de livros de finanças pessoais e fundador da Academia do Dinheiro. Bom, uma coisa que é muito importante dizer. Estão me perguntando incessantemente pelo direct no Instagram, pelas mensagens aqui nos vídeos, né, pela internet, né? Às vezes as pessoas acham até o WhatsApp da Academia do Dinheiro e perguntam, né, professor, teremos um novo confisco da caderneta de poupança, sim ou não? Bom, eu vou lembrar primeiro para vocês, tá? O que aconteceu lá no Plano Collor para ter o confisco da caderneta de poupança e de outros ativos. Eu trouxe uma colinha aqui que está no computador, que está na minha frente, que eu vou ler aqui uma partezinha só para mostrar as medidas do Plano Collor. Mas a verdade é que na época, tá? Na época, se acreditava fundamentalmente que o excesso de liquidez na economia é que gerava a tal de inflação inercial. Por quê? Basicamente funciona da seguinte forma, tá? Você tem um dinheiro aplicado e aí o que você faz com esse dinheiro? Você investe no tal do overnight. O overnight existe até hoje, tá? Essa taxa de overnight, porque naquela época a dívida pública era girada realmente todos os dias, tá? Era renovada todos os dias. Hoje você tem uma renovação de anos, que demora anos para acontecer, mas naquela época não era. Então o governo devia muito e o governo estava na mão de bancos, de toda a sociedade, dos empresários e tal, que emprestavam dinheiro para a economia. E né, o modelo era o seguinte, olha, se a gente enxugar, tirar liquidez da economia, né, a gente vai conseguir segurar a inflação. Eu vou lembrar que a inflação, naquela época, tá, a inflação média mensal, na média de um ano, era em torno de 29% e 30% ao mês, tá ok? Então vamos ver quais que eram as medidas, quais foram as medidas tomadas, né, no plano Collor. Então vamos lá, ó. Primeiro, né, ele aconteceu em 16 de março, tá? 16 de março foi uma sexta-feira, 16 de março de 1990. Tem um vídeo aqui que eu falo que eu dei uma sorte enorme, tá? Quando eu fui... que é o vídeo que eu falo quando eu comecei a investir em ações, porque que eu dei sorte no Plano Collor, tá? Que eu tirei o dinheiro para montar um pequeno negócio, tá no vídeo, você vai ver. Cara, uns dias antes disso acontecer. Legal? Então vamos lá, ó. Primeiro, ó, 80%, primeira medida, 80% de todos os depósitos do overnight, das contas correntes ou cadernetas de poupança que excedessem 50 mil cruzados novos, tá? Cruzado novo era o dinheiro da época, ok? Eles foram congelados por 18 meses e recebendo durante esse período uma rentabilidade da taxa de inflação mais 6% ao ano. Ou seja, cara, de repente 80% do overnight que rendia, sei lá, 20% ao ano, 26% ao ano mais a inflação, passou a render 6% ao ano mais a inflação. Substituição da moeda, segunda medida, substituição da moeda corrente, o cruzado novo pelo cruzeiro, na razão de 1 para 1. 1 para 1, ok? Criação do IOF, né, Imposto sobre Operações Financeiras. Esse permanece até hoje, mas o IOF, na época, era sobre todos os ativos financeiros, transações com ouro e ações, né, e sobre todas as retiradas da caderneta de poupança, tá? Então, óbvio, né, político adora inventar um imposto, inventou imposto. Isso daí eu tenho medo hoje, tá? Que inventem algum imposto, ok? Outra medida, foram congelados os preços e salários sendo determinado pelo governo, tá? Posteriormente, ajustes que eram baseados na inflação esperada, ou seja, o governo estava dizendo, cara,
quanto que você tinha que ganhar, qual que seria o seu salário. Estava dizendo para o dono da padaria por quanto ele tinha que vender o pãozinho dele. Né? Não importa se ele está lá no interior do Tocantins ou no centro do Rio de Janeiro, o governo é que ia dizer quanto que era o pão da padaria, quanto que o padeiro tinha que vender o pão da padaria. Olha que insano isso. Tá? Outra, eliminação de vários tipos de incentivos fiscais para importações, para exportações, para agricultura, incentivos fiscais para regiões norte e nordeste, da indústria de computadores, esse daí eu acho que foi acertado, tá? E criação de um imposto sobre grandes fortunas. Ok, então as pessoas acham que, nossa, vamos taxar grandes fortunas é a solução do planeta. Já foi feito e não deu nada certo, tá? Então, esse é o ponto. Tá? Olha só, começou a ter imposto, eliminação de incentivo é a mesma coisa que aumentar a carga tributária, tá? Porque o incentivo é o inverso de colocar imposto. Você coloca imposto para desestimular e incentiva para estimular. No final das contas, o efeito prático naquele setor que é sobretaxado de imposto ou retirado o incentivo, dá na mesma, ele murcha, ok? Mais uma, indexação imediata dos impostos aplicados no dia posterior à transação, seguindo a inflação do período. Ou seja, você que tinha que recolher imposto sobre o seu salário, sobre o produto vendido, sobre o produto produzido, você tem um congelamento dos seus preços. No entanto, o imposto recolhido sobre tudo isso, não. Ele teria inflação. Ou seja, se a inflação estava em 20% ao mês, né, você hoje, que teria que pagar um ICMS, vamos dizer, de 15%, no mês que vem teria 20% sobre esses 15%, que seria 18%. Cara, assim, quer dizer, o imposto pode ser indexado, mas salário, preço, etc., não podia. Tá? Então olha a insanidade disso. Tá? Liberação do câmbio e várias medidas para promover uma gradual abertura da economia brasileira em relação à concorrência externa. Isso está correto, que permanece até hoje. O nosso câmbio é flutuante, tá? E aquela história de congelar câmbio, falar que o câmbio aqui, ó, o dólar vale tanto, não dá. Tá? É o que acontece na Venezuela, vê o que está acontecendo. A Argentina já tentou isso muitas vezes. Enfim, essa história também de taxar exportação, importação, na Argentina está acontecendo agora. É o caminho da desgraça. Tá? Bom, e por último, extinção. E agora você vai entender por que o Collor foi impedido. Por que aconteceu o impeachment do Collor, tá? Extinção de vários institutos governamentais, onde políticos depositam lá os seus amigos, né? E anúncio de intenção do governo de demitir cerca de 360 mil funcionários públicos para redução de mais de 300 milhões em gastos administrativos, 300 milhões de cruzeiros ou cruzado novo, tá? Que era a moeda da época. Aí, cara, aí a coisa desandou, tá? Aí a coisa desandou. Então esse foi o plano Collor, tá ok? Então repara o seguinte, sim, o que eles acreditavam era que você deveria enxugar a economia para estancar a inflação. E óbvio, né, que a inflação ela ocorre também por uma questão de oferta e demanda. À medida que você está aumentando, enriquecendo a tua população, ela está demandando mais, ela está demandando mais, ela está demandando mais. Se você tem a mesma produção, a mesma oferta de produtos, a mesma oferta de serviços, cara, a inflação vai subir. Tá? E o que acontecia na época? Tudo era estatal, né? Então a produção de gás, de energia elétrica, de um monte de serviços era estatal. Os correios são estatais até hoje, né? A gente não tinha todo o serviço de correio, a gente não tinha uma sociedade tão moderna quanto é hoje. Eu acho que a grande vantagem do Plano Collor foi realmente introduzir o Brasil na globalização e a semente de vamos privatizar. Tá? Porque, cara, não dá para ficar assim com um governo que se diz capitalista, né? Que se diz de centro, enfim, que se diz moderno, com moldes
comunistas, né, com moldes de o Estado controla tudo. Isso realmente não dá. Então essa semente foi colocada ali. Hoje, né, a crise que nós vivemos hoje não é uma crise de excesso de liquidez, muito pelo contrário, é uma crise de falta de consumo. Por quê? Porque tá todo mundo em casa, ninguém tá consumindo nada, ninguém tá saindo para ir a cinema, para show, para teatro, ninguém, até porque tá cancelado, ninguém tá viajando porque não pode viajar, tá todo mundo confinado, então a gente não pode sair, então a gente reduziu o nosso consumo, tá? Então não faz o menor sentido, nenhum sentido pegar dinheiro da população. Tá? Faz muito mais sentido essas medidas econômicas, e por isso que elas estão sendo aplicadas, né? Essas medidas econômicas de você jogar liquidez no mercado. Tá? Por quê? Porque, na verdade, a falta de consumo enxugou o dinheiro do mercado e não o inverso, como acontecia lá na época lá de 1989, na década de 80 inteiro e início da década de 90. Bom, só para lembrar, o plano Collor, tá? Depois eles tiveram outros planos, mas o que fez realmente a moeda se estabilizar e a inflação acabar foi o plano real, tá? E o plano real, ele veio lá com um indexador que existe até hoje, tá ok? Que é bastante interessante, que a unidade real de valor, a URV, e existe até hoje a URV. Bom, espero que você tenha gostado, espero que você tenha tranquilizado o teu coração. E, de verdade, tá? Cara, pede uma pizza de vez em quando, enfim, faz a economia girar ao seu redor, até porque ficar dentro de casa, trancado o tempo todo, não é legal. Então, se você pede um jantar em casa um dia desses e tal, e faz alguma coisa diferente, você tem pelo menos 2 horas aí, né, que você sai do noticiário, sai das coisas, desse clima, né, de guerra, de coisa ruim que está acontecendo, de não poder respirar o ar que está lá fora porque está contaminado, meu Deus do céu e tal, e tá mesmo, né, e a gente muda um pouquinho o nosso espírito e também ajuda a economia a girar, tá bom? Um grande abraço, espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando, tá, que você pode entrar para a área de membros aqui do canal e ajuda muito o canal. Inclusive, eu estou interagindo mais com os comentários das pessoas que são membros, porque tem muito comentário, e não dá para falar com todo mundo, tá? Então, obviamente que a gente vai privilegiar quem privilegia a gente, tá? Custa uma merrequinha, você ajuda muito o canal a crescer, e também dê o seu like e, cara, faz esse vídeo viralizar, porque essa história de viralizar notícia ruim, de que vai ter confisco, etc e tal, não é legal, tá? Bom, vai ter confisco ou não vai ter confisco? Olha, eu não faço parte do governo, não sei o que eles estão pensando, e cabeça de político, a gente nunca sabe o que vem, tá? Mas, de verdade, não faz sentido nenhum a gente ter um confisco de poupança, depósitos à vista, etc. nesse momento. Grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Até!